Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a você de casa. Você que tá aí de casa, assistiu a novela. Terminou agora, né? Faz pouco tempo. Um pouquinho de tempo. Verão 90. Isso. Totia Meirelles acabou de viver a vilã Mercedes na novela Verão 90. Ela está de volta aos palcos em São Paulo com o musical Pippin, um clássico da Broadway que já passou pelo Rio, agora está em cartaz aqui na capital paulista. Vamos conversar com ela sobre os momentos mais marcantes da carreira, bater um papo que a gente gosta, né? Sexta-feira à noite é gostoso bater aquele papo. Uma delícia. Então vamos começar? Falar de teatro, de Totia, novela é sempre bom. Bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. Todo mundo sabe que Totia é apelido? Não todo mundo. É. Não é todo mundo que conhece assim. É porque é apelido mesmo. Meu nome é Maria Elvira. Mas agora, essa semana, no teatro, eu falei, vocês sabem que meu nome é Maria Elvira? Não. Muita gente ainda não sabe. Ninguém sabe. Não, mas o pior que o apelido veio, nem minha mãe sabe de onde surgiu. E é da infância, né? Eu me conheço como Totia. Que você fez agora, Verão 90, você fez o papel de uma vilã. É divertido fazer vilã? Como os atores falam que fazer vilã é bem divertido. Ah, eu adoro. Assim, é minha segunda vilã. E eu acho muito divertido, porque eu falo que a gente... eu e a Lê. Eu falo que a gente brinca de exercitar um lado que a gente não exercita na vida, né? Que a gente acha, pelo menos, que não exercita. É diferente. Mas a vilã sempre tem... Eu acho que ela é porque ela tem... além de falar coisas absurdas, de agir totalmente fora do de ser politicamente preconceituosa sem filtro, né? Entra menor problema. Mas eu acho que a personagem sempre tem mais profundidade ou tem mais nuances, entendeu? Então, eu acho que a gente pode brincar mais como atriz, você fazer uma vilã do que fazer uma mocinha que só tem uma camadinha. A mocinha chatinha. Mas, olha, eu conheço mocinhas também que foram muito legais. Assim. Né? A própria Isabelle Dumont, na minha novela, no Verão 90, ela era uma mocinha, mas uma mocinha diferente. Acabou, acho que a mocinha água com açúcar tá acabando, né? Agora porque querem mais a mocinha... não existem mais essas mulheres, né? Essas mulheres, eu acho que não existem mais. Que foram feitas para Aí tem que perguntar pro Mauro. Não existem mais. Então, estão em fase de extinção. Agora, eu lembro de uma novela, quer dizer, eu lembro um pouco de ter lido a respeito, porque, juro, faz tempo que eu não vejo novela, que eu não paro para ver, e depois eu vou te perguntar sobre isso também. Mas que a grande virada da novela foi quando a mocinha, se não me engano, era a Malu Mader, estapeia a vilã que era a Cláudia Abreu, ou vice-versa, eu acho. Celebridade, isso. Obrigado, Matheus, cantou aqui no ouvido. Que foi a hora que ela ganhou força e que deu uma grande virada na novela, inclusive em termos de audiência também. A novela ganhou audiência, aquele capítulo, eu ia lembrar até hoje, tanto que eu lembro disso. Quer dizer, essa imagem da mocinha muito frágilzinha já não cola muito. Pois é. É porque as mulheres estão mudando, né? As mulheres estão se colocando. Então, eu acho que a novela realmente retrata o que está acontecendo na vida, né? Então, a história do Brasil, a história do mundo pode ser, por exemplo, do Brasil, pode ser contada através das novelas. Através das novelas você acompanha. Através dos trechos que foram censurados. Também. E qual que é, na tua opinião, o destino da novela aqui no Brasil? A gente tem agora uma concorrência muito grande de outras plataformas, as séries, o YouTube e o pessoal mais jovem indo muito para isso. A dramaturgia me parece ok, pelo menos a dramaturgia em vídeo vai ter seus caminhos. Mas e a novela? Esse método, né, de 100 e tantos capítulos, eu acho, infelizmente, eu acho que está com os dias contados, pelo menos para a gente que faz. Mas eu acho que a gente fala assim, mas o brasileiro está acostumado com novela. Tá, mas assim, o público que está sendo formado já não acompanha mais, né? Já tem uma dificuldade de acompanhar sempre o mesmo capítulo, no mesmo horário. Entendeu? Então, assim, mas hoje em dia também se vê muito novela, não só ao vivo na televisão. Mas eu acho que o mundo está muito imediatista, né? A gente quer saber logo. Então, assim, uma temporada de 10
10 episódios, já é bacana. Aí já fica querendo a segunda, mas 10 está legal. Então, eu acho que a novela vai acabar sendo assim também, por Meio por esse episódio. caminho, né? É verdade que essa personagem, para fazer essa personagem, a Mercedes, você trouxe alguma coisa da personagem da Marília Pêra, de Brega e Chique? Ai, olha, eu adoraria ter. Assim, eu tentei. A Eu sei que eu Rafaela? tentei. A Rafaela. Era uma coisa muito legal, porque a Marília, eu sou enlouquecida pela Marília Pêra, assim, pelo jeito dela interpretar. E ela faz drama, e ela faz comédia, e ela canta, ela dança. Ela é totalmente uma atriz perfeita. E eu amo o estilo dela, eu amo o humor dela. E eu tentei imitar. Eu tentei. Eu tinha umas coisinhas que ela falava, que a Marília também era muito da Marília, que ela falou assim, pois é, não é Mariana. Ela dava uma pausinha e eu trouxe um pouco disso para a Mercedes. A Mercedes falava, ela dá uma respiradinha e falava. Então, são detalhezinhos que vão deixando com mais colorida a personagem. Mas a Brega e Chique, quando ela era rica, depois ela fica pobre, só que ela não sabe ser pobre. Então, eu fiquei vendo muito a Marília para pegar o jeito, que eu achava sensacional. Tentei, eu acho que não... Não, fez cheguei. sucesso, fez sucesso. As pessoas falam para você na rua da Mercedes? Falam muito. Gostaram que ela virou camelô no final? Adoraram que ela virou camelô, fugindo, que eu acho que foi até assim... de tanta maldade que ela fez na novela, eu acho que a personagem foi tão querida, tão abraçada pelo povo, que as pessoas não acharam tão ruim ela não ter sido mais castigada. Entendeu? Porque ela virou camelô, mas ela não perdeu a pose. A empregada vai visitar, ela não paga, a empregada vai visitar, fala assim, você quer um cafezinho? Então pode ir lá na cozinha passar. Entendeu? Assim, ela não faz, então ela não perdeu a pose mesmo. Mas eu acho que foi até um castigo pouco para a Mercedes. Você queria mais? Eu acho que eu queria mais, ela fosse um pouquinho mais castigada. Mas eu acho que o público que quis isso, eu acho que a autora foi em função do que o público, a resposta do público com a personagem. E a gente está vendo aqui que tem uma foto sua junto com a personagem da Cláudia Raia. Você e a Cláudia trabalharam em vários momentos juntas, né? A gente começou juntas. Meu primeiro trabalho profissional foi o mesmo da Cláudia, que a gente começou no teatro fazendo Chorus Line. E a gente se conheceu. Eu conheço a Cláudia desde quando a Cláudia tinha 17 anos, então é uma vida inteira. E na verdade, a gente trabalhou pouco juntas. De tantos anos de amizade, a gente fez Chorus Line, o primeiro trabalho, e depois eu substituí a Cláudia no outro musical que ela produzia, A Pequena Loja dos Horrores. Foi numa época que ela estava fazendo muita novela, estava gravando aqui em São Paulo, e eu substituí ela no teatro. Depois fizemos Salve Jorge juntas, e agora Verão 90. A Cláudia é uma querida, assim, ela é... A gente fala a mesma língua, né? Porque a gente começou no balé e depois nos descobrimos atrizes de teatro musical. E a gente tem uma carreira muito parecida. Agora, é uma carreira que, engraçado, que virou tendência, porque hoje os atores... Houve um tempo em que o pessoal se voltava muito para a atuação, pura e simples, mas hoje a dança e o canto também fazem muito mais parte da formação do ator também. Né? A gente está tendo muito musical, inclusive. Eu acho que quanto mais você tiver informação, o ator tiver informação, tanto qualquer linguagem que seja de se expressar, eu acho que é válido, né? Então, mas o musical também teve um boom muito grande nesses últimos anos aqui no Brasil. E, antigamente, a gente tinha dificuldade de encontrar esses artistas que dançassem, cantassem e representassem. Hoje em dia, é difícil escolher, dentre todos os que se apresentam em audições, qual que é o que encaixa melhor, porque todos são maravilhosos. Eu fazia, na minha época, do Chorus Line, meu teste de canto, eu cantei Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, essa mesmo. De uma queda foi ao chão, acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. Exatamente. Eu cantei isso numa audição
Quer dizer, é uma loucura. Hoje em dia as pessoas Hoje vão não com ia uma falar. Eu ia partitura. rir se você cantasse Terezinha de Jesus. Eu ia rir, eu ia falar, mãe, o que é? Cantar Terezinha de Jesus, Eu já gente. posso fazer o musical, então. O primeiro foi Ó, seu pai. mas você tem uma voz linda, O hein? segundo, seu irmão. O terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. Mariana, Tô você tem uma voz contratada. linda! Você tem uma voz linda! Ah, meu Linda Deus, tua não voz. acredito cantando Terezinha de Jesus. Eu- e Que passei. bacana. Que bacana, Não, e o claro, que pior é legal. isso que eu passei, quer dizer, assim, eu não sabia nem que eu cantava. Então foi assim, hoje em dia tem isso, todo mundo canta, todo mundo não, mas assim, mas quem quer Tem que cantar hoje cantar, em tem que dia? falar inglês, tem que saber dançar, né? Tem que ter Exatamente, todo tipo tem- de formação exatamente. para poder fazer. Claro, os papéis são diferentes, né? No Pippen eu faço, eu canto, eu danço e represento. Conta um pouco dessa peça. Bom, a peça é uma peça que já foi montada nos anos 70. Então, é a história de um príncipe, que, na verdade, é um teatro dentro de teatro. É uma trupe de artistas que fazem esse espetáculo. E, cada dia, é um ator fazendo o Pippin. Então, eles fazem... E o Pippin é o filho do Carlos Magno, que é um príncipe à procura de um sentido para a vida. Então, ele passa por todas essas provações. Ele vai para a guerra, ele não se satisfaz, porque ele acha muito violento. Ele tem sexo, drugs and rock and roll, de tudo. Ele não fica satisfeito. Ele vai através da vida numa fazenda, mas também nada satisfaz ele. Então, é um príncipe que está à procura de algum sentido na vida. Isso com coreografias do Bob Fosse, que é o Deus, com as músicas do Steve Schwartz, que veio aqui dar os últimos retoques para a gente na peça. E é uma peça dentro de uma peça. E o final eu não posso falar. E foi a Marília Pera que fez a primeira montagem, não Foi, foi? a Marília. É. E a Marília foi a primeira mulher, porque esse personagem foi feito por um homem. E a Marília foi a primeira mulher Que e é a um Broadway... narrador, né? Exatamente. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Exatamente. espetáculo, né? Ela é a dona da trupe e é a narradora da peça inteira. E ela que comanda tudo. E a Marília foi a primeira mulher a fazer, e na Broadway, quando eles remontaram o Pippin, em 2013, foi uma mulher também. Opa, Então, que a legal. Marília tá deu o vendo? primeiro passo. Ai, Muito que lindo. bacana, eu gosto disso. Gosto quando as adaptações brasileiras são levadas de volta, né? É um intercâmbio, na Exatamente. verdade. A gente estava falando de Pippin, e o público precisa receber alguma informação sobre o personagem antes? Precisa ler o livreto? Precisa estar mais inteirado? Ou... Não, claro que não. Não. Você senta e participa. Então, eu acho que assim, é um espetáculo que, no final, outro dia eu estava na plateia e estava vendo uma mulher, ela aos prantos. Eu falei, que legal, porque a peça, ela toca cada um diferente. Entendeu? É uma peça que está aberta para o final. O nosso final é um final que veio agora em 2013. Não é o final original de 70. É que foi montado. E eles gostaram muito desse final que foi feito. Então, ele aceitou esse final. Então, é um final que fica aberto. Chegou aqui a pergunta do Jefferson, que quer saber qual foi o personagem que você mais gostou de fazer? Difícil. Em teatro e em televisão, assim, em teatro agora com certeza é Pippin, que fazia tempo que eu não fazia. Eu faço muitos musicais, mas onde eu canto e danço, os musicais últimos que eu fiz, eu não dançava, eu só cantava. Mas em novela eu acho que foi difícil falar assim, né? Você gostou de fazer a Wanda? A Wanda, eu acho que foi a minha primeira vilã. Então, a primeira a gente nunca esquece, né? Eu amei a Wanda. Amei. Eu acho que a Wanda é uma que está guardada num cantinho especial. Teve essa cena que eu fiquei até... Eu voltei para casa muito mexida. Porque era assim, um bando, tinha uns 6 ou 7 crianças, nenéns, assim, de 4, 5 meses, assim, deitados. Aí eu olhava e o diretor falava para mim, Totia, olha as crianças como se fossem uma mercadoria. Você está na feira
Então, você olha o pepino, a cenoura, você fala, não, a cenoura não está boa hoje, não vou levar. Era esse meu subtexto, para ver as crianças qual que eu queria comprar para levar para vender. Qual que é o nível de liberdade que você tem, de acordo com cada autor, para compor o personagem, para sugerir uma outra fala ou uma outra entonação? Quais são as diferenças entre eles? Assim, eu trabalhei muito com a Glória Pérez. Eu falo que ela é minha madrinha na televisão. Então eu fiz desde do Clone até hoje, eu fiz todos os trabalhos da Glória Pérez. Graças a Deus, tomara que continue, porque eu amo a Glória. E a Glória, ela tem uma coisa que a gente joga junto, entendeu? Então ela escreve para você, então ela já coloca no seu jeito de escrever, e como ela escreve sozinha, ela começa a escrever o teu personagem de um jeito e você vai até o final daquele jeito, então fica mais fácil de decorar. Quando tem vários autores escrevendo, você pega um texto que não é um autor que está acostumado a escrever para você, você tem dificuldade. E a Glória me dá muita liberdade. Então, se eu coloco alguma coisa, no texto seguinte já vem o que eu coloquei agora, ela vai trazendo, ela vai... Nossa, ela fica o tempo inteiro junto, né? Exatamente. Então, ela vê o que você está dando e ela escreve, e ela vai acrescentando mais, e você também, e ela vai incorporando. Mas você já teve personagens que foram crescendo no meio do caminho. Isso também é muito bacana. Isso é maravilhoso. Assim, eu já tive 2 novelas que eu entrei. O Clone mesmo foi uma que eu entrei para fazer só os primeiros capítulos. Na minha primeira cena, eu era muito amiga da Vera Fischer, a gente gravava muito junto. Na primeira cena que a gente fez juntas, o diretor falou assim, vocês já gravaram juntas? A gente, não. Assim, a primeira vez, a gente está se conhecendo agora. Eu falei assim, não, vocês têm uma química, vocês funcionam bem juntas. E aí, eu falei assim, você vai sobreviver à primeira fase, porque eram 18 capítulos, depois passavam-se 20 anos, e o elenco mudava muito e vinha outro elenco. E eu sobrevivi. Então, assim, foi uma coisa de trabalho juntos, entendeu? De gostar. Então, isso é... Que Rei Sou Eu, minha primeira novela. Que Rei Sou Eu lembro. Eu fui fazer uma participação e aí eles gostaram tanto que eu falei assim, não, vai até o final da novela. Aí eu fiquei até o final da novela. Isso é muito prazeroso, muito bom. Que Rei Sou Eu foi maravilhosa a novela, não né? foi? Uma novela engraçada e, ao mesmo tempo, crítica. Crítica, né? Era uma Bem crítica atual. Eu lembro, porque muita gente ainda não viveu essa época, mas lembra que tinha os selinhos que você tinha que colocar no carro, que você pagava, né? Colocava uns selinhos e o carro ficava cheio de selinho. Isso, E no Que Rei Sou Eu, a gente ia colocar o selinho no focinho do cavalo, das carruagens. Tudo que acontecia, eles colocavam na novela. Era uma crítica muito legal. Essa é você com o Chico Anísio? Ai, isso aí foi um programa de final de ano, não foi nem na escolinha, mas foi o último programa que o Chico gravou. É o Tavares, esse personagem É dele? o Tavares, o Tavares. É o último programa que o Chico gravou, foi um especial de final de ano, e ele chamou as pessoas que tinham trabalhado com ele, e aí eu fiz parte desse Mas quadro. Mas você fazia Chico... Era Chico... Ele tinha Chico City, Chico Anísio Show. Eu fiz quase todos. É? Eu acho que eu participei. Minha primeira participação na televisão foi com Chico Anísio. Como é que era fazer humorístico assim? Olha, eu nem sabia, né? Eu fiz... A primeira vez que eu lembro que me chamaram para participar com o Chico, eu nem sabia que eu queria ser muito atriz. Eu fazia um espetáculo Chorus Line, que era dançando e cantando, e me chamaram para fazer uma participação. Eu fui. Aí, você ficou nervosa? Eu falei, não, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Que seria a minha carreira. Eu não tinha noção. Então, eu fui totalmente despretensiosa e gravei. A primeira vez que eu gravei na televisão foi com Chico Anísio. Olha isso. Então, olha só. Que legal. E humor. E, assim, eu fiz muito humor. A Cláudia Raia também fazia Chorus Line e ela também fazia Jô, não fazia Jô? Ela entrou, exatamente. O Jô tirou que vocês ela, tinham uma carreira parecida mesmo, O não? Jô tirou ela do Chorus Line e colocou e fez um quadro para ela no Vivo Gordo. E eu fazia Chico Anísio Aqueles e ela 2 fazia o Vivo metros de Gordo. perna.
Muito Até legal. Hoje, ela umas pernas. E aí, com o Chico Anísio? Porque o humor, o texto do humor, ele exige uma marcação mais precisa, não dá para improvisar. Muito. Com o próprio Chico Anísio, dá? Não, o Chico improvisava o tempo inteiro. Então, era até difícil. Você tinha que prestar muita atenção. E tinha que deixar e passar a bola, né? Uhum. Porque o que você falava era um trampolim para ele brilhar. Então, era muito difícil e muita responsabilidade. E eu não tinha noção. Acho que por isso que deu certo, porque eu não tinha o peso. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas eu gostava muito de humor, né? Então eu me jogava. Eu acho que por isso que deu certo. E o Chico era um gênio, simplesmente um gênio do humor. E ao mesmo tempo que você fazia escada para ele te dava também. Ele era muito generoso e ele me ajudou muito. E ele falava assim: nessa hora tenta fazer assim. Nessa hora, tenta fazer assim. Ele ensinava. O teu pai, ele era militar, mas ele foi também vice-prefeito e depois virou prefeito na chapa do Dante de Oliveira, que foi o cara que apresentou a emenda das diretas já, né? Que foi ali quando o país, de fato, deu fim ao regime militar. Como é que era a relação entre eles? Você se lembra disso? Como é que era? E como é que era a própria relação do teu pai com o regime? Do regime militar? Do regime militar. Isso eu lembro perfeitamente. Meu pai sempre foi muito... Ele era aquele militar, né? Mas ele uma cabeça meio aberta. Então, eu lembro de 64, a gente morava na Praia Vermelha, no prédio dos militares ali no Rio de Janeiro. E eu lembro direitinho, 64, papai sumiu de casa, assim, ficou uns dias sem aparecer. E eu lembro da gente fechar a porta com móveis, isso eu lembro. E logo depois, a gente foi morar em Pindamonhangaba. Meu pai foi comandar o batalhão, ainda sobre o regime militar. E papai lá recebia muitos presos políticos no batalhão dele. E depois as famílias vinham agradecer, porque o tratamento lá dentro para os presos era outro, era humano. Então, não tinha tortura lá no batalhão do papai. Então, isso me deu assim... Eu era muito pequena na época, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo no mundo da política. Eu não tinha muita noção. Mas eu escutava essas histórias, então eu fiquei feliz. E papai era muito progressista, então assim, o Dante era muito amigo lá de casa. E quando ele se tornou prefeito, e o papai era muito certinho. E em política não dá certo, né? Então o Dante saiu para... Eu não sei se foi Senado, alguma coisa, que ele ficou prefeito. Depois, papai assumiu a prefeitura de Cuiabá. Mas ele não conseguiu fazer nada, porque... Se for muito certinho... Não entrava no esquema, não entrou no esquema de nada. Enfim, não foi um... Ele apoiou a sua carreira de atriz quando você decidiu? Ele não levava muito a sério, na verdade. Ele só acreditou que realmente eu ia ser atriz, que eu era uma atriz já, quando os amigos vinham falar com ele. Que ele falou assim: eu já não sou mais o Coronel Meirelles, agora eu sou o pai da Totia. E aí que ele começou a entender, porque ele falava assim: não vai ser... Totia não vai levar isso a sério, porque eu sempre fui muito brincalhona. Não vai levar isso a sério. Está fazendo esse trabalho, mas ela não vai ser, ela vai ser outra coisa. Ele nunca acreditou. Aí, quando eu comecei a fazer sucesso, que os amigos vinham falar com ele, falou assim: não é que você é boa, né, minha filha? Mas não faz vilã. Ele nunca quis. Ele falou assim: fala lá na televisão que você não pode fazer vilã, que eu não quero que você faça vilã. Eu pensei que ele fosse falar: fala lá na televisão que eu não quero que você tire a roupa, não vai fazer nu. Não, ele não queria que fizesse vilã. Não, isso então acho que nem passava pela cabeça dele. Mas sempre eu tive dificuldade lá em casa da aceitação da atriz, deles levarem a sério.
entendeu? Você não levava muito a sério quando Eu- começou, né? Não, Então, eu não levava. Eu mas acho que é por causa disso. que legal. E a vida foi construindo, né? E foi se criando. Se Exatamente. criou. Eu acho que a minha carreira foi montada assim, sem nenhuma expectativa. Eu acho que isso até é um pouco é bom, mas também é um pouco ruim, porque você não tem uma meta, né? Eu sempre fui deixando a vida me levar, sabe, Zeca Pagodinho? Deixa a vida Deixa a me vida me levar. levar. Vida leva. Eu nunca programei nada e a minha vida foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu vi, eu já estava no meio. Quando eu vi, eu já era atriz. Eu não tinha essa noção. Quando eu me dei conta, eu falei assim, gente, eu não sou mais bailarina, eu sou atriz. Quer dizer, é muito bom. louco, né? Muito bom, muito bom. É muito bom, mas por outro lado, você não monta, né? Você não direciona. Mas eu acho que Eu quem nunca direciona também direciono. direciona uma coisa e aí, de repente, dá uma desviada. Nunca as coisas são exatamente do jeito que a gente programou. Pelo menos está dando certo, assim. Não é? Mauro, estamos terminando a nossa entrevista com a Totia. Você quer fazer uma última pergunta? Quero. Ai. Você falou que você está deixando e sempre deixou a vida te levar, mas e sonhos, planos, mais sonhos do que planos? O que você ainda sonha para você e para sua carreira? Eu tenho medo de sonhar, né? Porque os sonhos se tornam realidade, né? Então, vai que você sonha de... Tem que sonhar certo, ter cuidado, né? Sonha exatamente certo. com o que você sonha. Mas eu queria fazer mais cinema. Eu fiz muito pouco cinema. Então, eu acho que está na hora de eu começar a direcionar também. Agora eu tenho que cavar mexer meus pauzinhos para fazer cinema, que eu acho que cinema... Eu fiz muito pouco, mas eu acho que é tão intenso Eu acho que eu ia ficar muito curiosa, porque na novela você já grava só o seu pedacinho e só vai ver depois da edição. No cinema você grava menos ainda e aí só vai ver depois de pronto. E grava Pronto, fora da montado, ordem, né? e Na novela ainda tem alguma cronologia. No cinema você grava tudo junto, mas a novela fora da também ordem. não tem muita cronologia, não. Depois não tem. da montagem muda você tudo. grava 20 cenas de capítulos diferentes. Mas o cinema, ele tem a linguagem do cinema, a linguagem de interpretação, que eu acho que é muito diferente de televisão e muito diferente ainda do teatro. Então, esse domínio da técnica do cinema que eu não tenho, que eu gostaria de pegar. Então, eu acho que tem um projeto que eu não posso falar ainda. A gente nunca pode falar dos é um projetos. saco. Eu sou bocuda, eu quero falar, mas não me deixam falar. Somos duas. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tomar um café agora, vai contar todos os projetos. Isso. Em off. Em off. Totia Meirelles está com o Pippin no teatro aqui em São Paulo. Qual é o teatro? E o Teatro FAAP, que é um teatro maravilhoso. De sexta a domingo, sexta 21, sábado tem 2 sessões, 17 e 21, e domingo 15, praticamente teatro infantil. Não, Pra quem matinê tá ótimo. Maravilhoso, às 15 e 19. Vamos, Mauro. Bora. Vão. Vocês Pippin, vão boa ver. dica de Quero ir. teatro para você. Totia Meirelles, muito obrigada. Obrigada, adorei Uma salva de participar. palmas. Obrigada, gente, adorei muito. Obrigada, Mariana. Vamos lá contar as confidências. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Uau! Jean William, um Silva, mais um Silva brasileiro. Tenor maravilhoso. Com 30... Agora você tem quanto? 30 aí? 3. 3. 33. Você foi descoberto com quantos anos?
Olha, é muito engraçado, assim, porque minha casa é uma casa de música, né? Então, eu descobri que eu cantava na minha casa já, com meu avô, que é autodidata, e aí Autodidata, violino. violino, violão, pandeiro, sanfona. Não, pandeiro, tudo bem. Eu sou autodidata em pandeiro, beleza. Mas em violino? É uma coisa impressionante. Meu avô é uma coisa impressionante, assim, seu Joaquim. E aí cantava lá em casa, cantava na missa, cantava na escola. E aí comecei, enfim, a me destacar assim, com essa história de cantar. E as pessoas falam, nossa, o menino tem a voz bonita, tal. E aí, enfim, o pessoal se apaixonou, assim, e começou a me chamar Que sempre... Ah lá. lindinho, que fofa essa foto. Esse é o seu Joaquim. E a dona? Iraci. Oh, Dona dona Iraci, parabéns pelo neto. Escuta. E quem foi que eu sei que o João Carlos Martins ouviu você cantar e te proporcionou também outros contatos. Sim, uma grande visibilidade, eu diria assim. Mas assim, como é que começou essa história com o maestro? Porque eu tinha uma banda de rock and roll. Quando eu era adolescente, eu cantava rock and roll, cantava em bares, cantava em Que você festas. cantava? Cantava pop rock e também cantava coisas como Bruce Dickinson, por exemplo. Bruce Deep Purple, Dickinson, essas desculpa coisas aí, assim. Deep Purple. Metallica, cantava um pouco disso, assim. Canta aí um pouquinho. Queen. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. Enfim. Que Mas desperdício. já tinha uma pegada assim mais impostada até para cantar o rock and roll ou você ia mais naquela da garganta, dando uma rasgada na voz? Assim? Então, curioso foi isso, assim, porque eu cantava justamente rasgando a voz e tal. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar canto, com uma professora de canto lírico. E como era uma bolsa, eu não queria perder, porque essa é a primeira chance, assim, de eu falar, pô, vou ter contato com a música de uma forma, né, mais teórica, mais técnica. E quando eu cheguei lá com a minha camiseta do Metallica, a professora falou, olha, você canta o quê? Eu falei, eu canto rock. Ela falou, e eu ensino ópera. Eu acho que eu não consigo te ajudar. Aí, te juro, em 10 segundos eu falei, eu preciso dar um jeito de não perder essa bolsa. Eu falei, eu imito o Pavarotti. Ela falou, não, ninguém imita o Pavarotti. E eu tinha uma relação, uma referência dessa imitação, que era dos Três Tenores, de novela, de rádio, de música italiana. E aí o que você cantou pra ela na hora? Aí eu falei, bom, ela falou, então imita. Eu falei, oh sole mio, oh sole mio. E comecei a inventar as palavras, porque eu não falava italiano, obviamente. E falava, oh sole mio, oh sole mio. E ela falou, uau, mas eu não... Dá-me um corneto! Dá-me um corneto. E aí, essa brincadeira ficou séria. Ela falou, olha, acho que não é uma imitação, acho que é a tua voz. E aí eu comecei a trabalhar a técnica vocal com ela e 6 meses depois eu fui cantar para uns professores num simpósio de educação. Uma professora muito encantada chamada Júlia ouviu aquela voz cantando uma canção popular que era Conte Partirò, um sucesso na época. Conte Partirò. Vou te Nossa, convidar a fazer um isso aí dueto, foi o quê? hein? Foi a novela... Foi Terra Nostra, não foi? Acho que não, acho que um pouco depois. Um pouco depois? É. Tipo, sou velha, né? Desculpa. Mas foi uma dessas novelas da Globo... Sim, de temática italiana, assim, é. E aí eu cantei essa música nesse simpósio para quase 2.000 professores, e entre esses 2.000 tinha essa professora, chamava Júlia. Ela ouviu e falou, nossa, menino, mas você é a reencarnação do Caruso. Uau. Eu falei, minha senhora, eu não sei o que é reencarnação, nem quem é Caruso. Não sei nem quem é o Caruso. E aí ela falou, olha, você quer aprender música? Eu quero investir em você. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, eu não conheço essa mulher, que ela vai me raptar, será quem ela é? E fugi dela uns meses, assim. Mas aí, finalmente, ela fez contato com a diretora da escola que eu estudava e pediu para a diretora se ela podia me levar na casa dela, porque ela tinha um piano. E eu nunca tinha visto um piano de armário, um piano de cauda de verdade. Eu tinha um pianinho em casa que a minha avó me deu, que meu avô chegava da roça e ficava pegando minha mãe e me ensinando, assim, tocar parabéns a você. E eu fui assimilando aquilo, né? Porque era um contato que a gente podia ter. O máximo, o violão, o instrumento maior que eu tinha em casa era uma sanfona e um violão que o meu avô tinha, enfim, comprado na barganha, assim. Enfim. E aí cheguei lá na frente do piano e comecei a tocar Ave Maria de Schubert. E aí ela falou, mas como é que você toca a Ave Maria de Schubert? Quem te ensinou? Eu falei, eu escutei no rádio a vida inteira, no horário das 6 horas, tocar, e essa melodia para mim é familiar, e eu fui assimilando e fui tocando com os acordes ali. E aí eu tinha lá uma pessoa consertando a casa dela, o cara ficou olhando meio que emocionado, a moça que cozinhava ficou emocionada, e todo mundo foi juntando para ouvir, e ela falou, olha, mas espera, é uma coisa meio interessante isso. E ela falou, não, vou investir em você, e virou um mecenas. Depois virou mãe adotiva, obviamente, passei a morar na casa dela.
E aí ela investiu na minha formação educacional do ponto de vista musical para eu entrar na Universidade de São Paulo. Eu entrei na USP e fui estudar música lá na Escola de Comunicações e Artes. Uau! Você assistiu o filme da vida do Elton John? Ainda não assisti. Ah, Rocketman. Ele também era moleque, ouvia música, ia lá no piano e tirava. E isso aí é dom mesmo. É gente que tem ouvido absoluto, que consegue saber o que está ouvindo, consegue reproduzir. Jean, Maravilhoso. Eu tô achando divertido que eu consegui subverter toda a posição das câmeras aqui, Eu tô ficando achando- do lado de não. cá. Zoei Daqui a pouco a tudo gente aqui. volta para aí, porque ele vai Mas cantar mais. é por isso que eu tô aqui mesmo. Mas você acha que todo mundo pode cantar? Todo mundo consegue cantar? Ou precisa ter uma genética favorável? Um avô como o seu Joaquim. Ou Olha, sorte, né? O seu Joaquim ajuda muito, mas todo mundo pode cantar, se você fizer aula de canto, porque é uma técnica, né? Então você vai aprender, existe uma técnica para você se tornar uma pessoa mais afinada, para você aprender a impostar a sua Acho que voz, não, né? cantar profissionalmente talvez nem todos consigamos, Eu mas acho- acho que aí sem entra- fazer feio. Porque aí o profissional entra no lance da vocação, assim, mas para você se divertir e bem, fazer bem, com toda certeza. Gente, a gente está falando com o Jean William, que deve ter gente aqui que ainda não conhece, mas que é um cantor brasileiro, ele é tenor. Qual é a graduação das vozes, assim? Como é? Tenor, barítono, contralto? Bom, no sexo masculino, que não é necessariamente só no sexo masculino, mas a maioria do sexo masculino se denomina como baixo, né, que é a voz mais grave, o barítono, que é a voz que fica no meio, né, e o tenor, que é a voz mais aguda. E entre as mulheres a mesma coisa, tem o contralto, que é a voz mais grave, o mezzo-soprano, que é a voz do meio, e o soprano, que é a voz mais aguda. Depois tem as outras denominações, se é um tenor lírico, se é uma soprano coloratura, aí O que tem... você é? A minha voz hoje é de um tenor lírico ligeiro, assim, que é essa voz que tem uma cor mais escura, que tem um pouco mais de peso, mas ao mesmo tempo consegue fazer notas muito ágeis, passagens por notas bem mais agudas. Conta assim. um pouquinho sobre onde você já cantou, porque depois dessa trajetória, ele foi um meteoro mesmo, depois que foi descoberto, digamos assim, entre aspas, porque ele já nasceu descoberto, mas pelo seu Joaquim, mas depois que você teve todo esse relacionamento, você foi para Nova York, você cantou no Lincoln Center, onde mais? A história do Lincoln Center foi o maestro João Carlos Martins, que depois de ter me ouvido, ele falou, olha, você vai fazer a tua estreia internacional nos Estados Unidos. E a vida inteira eu assistia, enfim, DVDs, documentários sobre o Pavarotti, Jesse Norman cantando no Lincoln Center, naquele palco maravilhoso, e o maestro foi lá e falou, você vai estrear nesse palco. Então, a minha primeira grande oportunidade internacional já foi direto num dos palcos mais importantes dos Estados Unidos, talvez um dos maiores do mundo, ao lado do maestro João Carlos Martins. Depois disso, eu fui estudar na Itália, e, enfim, fui estudar canto com uma soprano muito famosa, que é a Luciana Serra, que hoje é a diretora da Academia do Teatro alla Scala. La Scala de Milão, tá, gente? Que ele fala rápido, mas a gente para aqui para todo mundo conseguir prestar atenção. A Scala de Milão. Ela é diretora dessa academia, uma grande soprano. E aí fui para o mundo, né? Aí, enfim, cantei na Itália. Aí depois, no ano de 2013, eu fui convidado para cantar na primeira visita do Papa Francisco, quando ele esteve no Rio de Janeiro. JMJ, eu estava lá. Você estava lá? Tava lá. Foi lindo demais. 3 milhões de pessoas, assim. Foi um público que eu, enfim, não esperava nunca na minha carreira, principalmente uma carreira de cantor lírico, né? A gente não espera ter esse tipo de público. É público de rockstar, né? O que você cantou para o Papa, Jean? Eu cantei, foi uma canção, na verdade, que era o hino da Jornada da Juventude, que é uma composição do Marco Frisina, que inclusive veio no Brasil, depois eu até fiz um concerto com ele, que era uma música que era em inglês, italiano e francês, e em português, junto com uma cantora chamada Maíra Jaber. Não, foi muito legal, foi emocionante. Foi para mim 3 milhões de foi... pessoas ali em Copacabana, foi incrível. Imagina, comecei a cantar na igreja, estava de frente para o Papa, foi um negócio impressionante. Assim. Você está com um espetáculo aqui em São Paulo, você tem show agora no dia 18 de agosto, onde é? Tem um espetáculo no dia 18 de agosto com a Orquestra Filarmônica Heliópolis, no Teatro do MASP, é um domingo às 11 da manhã. Opa! É um repertório de música italiana, de óperas italianas, de canções populares italianas. Então vai ter. Não, é bom que você já morou na Itália, estudou na Itália, já parla bene, molto bene. Sim, bastante bene. Eu só sei falar palavrão, só sei xingar em italiano e falar prego. Va bene. Va bene. Jean, você participou de um projeto muito bacana aqui em São Paulo também, de meio que de familiarizar as crianças
crianças com um pouco da ópera, foi uma adaptação do Barbeiro de Sevilha. Tem mais alguma apresentação nessa linha prevista? Você recebeu algum convite assim mais ao longo desse ano? É um projeto assim que eu particularmente gosto de fazer muito, né, que é essa coisa da música didática, né, de você aproximar justamente todo tipo de público para a música clássica, enfim, né, fazer o indivíduo entender e tal. Além desse projeto, que é um projeto que é idealizado, né, pelo diretor, que é o Paulo Borges, que é um cara que eu adoro muito, eu também faço palestras com jovens, onde eu dou aula de canto para esses jovens. Então, eu vou em diversos tipos de instituições, desde instituições prisionais, quanto instituições educacionais, de periferia. E aí lá eu enfim, compartilho um pouco da minha história com essas pessoas, né? E também dou aula de canto. A gente sempre está sempre na busca também de encontrar, enfim, novos talentos, né? E compartilhar essa experiência, que eu acho que eu fui tão afortunado de tantas formas, que a única maneira que eu tenho de poder agradecer, na verdade, é compartilhando, né? Os seus avós são vivos ainda? São. Meu avô tem 84 anos e a minha avó tem 81. O que eles te falam hoje? Olha, por exemplo, semana passada, meus avós são pessoas muito tímidas, assim, né? Tanto que eu convido eles para assistir, eles falam, a avó tem vergonha, a avó não vai. Vó, mas não, eu tenho vergonha, eu vou ficar em casa. Eles não vão, eles morrem de vergonha, são muito tímidos. Mas 2 semanas atrás, o maestro me deu um grande presente, que foi levar a Orquestra Baquiana para fazer uma apresentação na minha cidade, que é Barrinha, que fica perto de Ribeirão Preto e tem 28 mil habitantes. E aí minha avó e meu avô sentaram na primeira fila e foram assistir. E foi a primeira vez que a minha avó veio no término da apresentação, ela me abraçou e falou, olha, a avó já viu você cantando na televisão, por um monte de coisa importante, mas hoje que você veio cantar aqui, a avó até chorou. Ai, que fofa! Que delícia! É muito lindo. E esse reconhecimento, e que bom, né? E, ai, que lindo, ele está no palco com você. Eu sempre faço questão, assim, é uma apresentação que eu fiz alguns anos atrás. E aí eu convidei meu avô, porque eu sempre digo que eu sou a realização do sonho do meu avô. O meu avô quis ser músico profissional, quis ir para a estrada como músico profissional, mas tinha família para cuidar, enfim, né, tinha que trabalhar. Então, ele se realiza através de mim. Tinha que trabalhar, assim. É como se músico não fosse trabalhador, né? Mas é que não dava dinheiro. Não dava época, dinheiro, isso? exatamente. Que delícia. Vamos de música? Vamos? Vamos embora. Vamos? Bora. O que a Vamos gente ver vai mais ouvir música? agora? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu imitei o Pavarotti. Para a professora Júlia. A professora Júlia. Che bella cosa, una giornata io sole, l'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa, che bella cosa, una giornata io sole. Sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte o sole se ne scende, ma viene quasi in malinconia, sotto a finestra toia restaria, quando fa notte o sole se ne scende, ma tu sole più bella in me, o sole mio.
Uau! Me explica uma coisa. Por que que a música, quando é boa, o músico, quando é bom, a gente fica arrepiada assim e não passa? Olha, a gente vai entrar num assunto... Não, eu preciso saber isso, porque Filosófico. não é todo mundo que faz isso. Gente, que Demais, arrepia, né? assim, vem até a nuca e até o ponto da cabeça. Olha, mas eu posso te responder de outra forma. Ah, Este é o maior pagamento para qualquer artista. é porque não é todo É o mundo arrepio, que... Preço. né? Você receber o carinho ali, quando o público vem até você emocionado. Tanta gente que vem, às vezes, a pessoa ouviu a música, ouviu o concerto, aí ela te encontra, ela olha e fica emocionada, assim. Então é a prova de que você conseguiu fazer ela se conectar com algo que está muito além de você mesmo. E o que vem agora de apresentações já pela estamos encerrando? frente? Já, né? Fazer o quê? Ai, meu Deus. Infelizmente, poxa. Você viaja muito? Onde você mora agora? Eu tenho residência em São Paulo, eu fico bastante em São Paulo, mas viajo bastante. 2 semanas atrás eu estou terminando um projeto em Viena com um produtor austríaco, que a gente vai lançar em Portugal e no Brasil, porque tem muita coisa cantada em português, né? Tenho previsão para o segundo semestre de ir para os Estados Unidos, então estou sempre assim, meio em trânsito. E aí você aprendeu a falar italiano, claro, para cantar ópera tem que saber falar italiano, tem que saber falar alemão também, mas não espero que você tenha conseguido, porque eu já desisti de tentar. Eu leio, entendo, mas não me arrisco a falar, não. Né? É muito difícil. Depois tem que assoar o nariz, depois que você tenta falar alemão. É basicamente italiano e alemão, Não, né? italiano, ópera é. Mas você aprendeu a falar inglês, aprendeu a falar bem? Sim, aprendi a Que falar outros bem idiomas inglês. você fala para cantar? Me comunico bem um pouco em francês, italiano muito bem, espanhol e também entendo bastante alemão. Quando eu vou cantar em alemão, eu sei o que eu estou cantando. É o ouvido, né? É o ouvido. Quando o ouvido é bom... A coisa do legal idioma, isso. assim, a música facilita muito na aprendizagem. Porque é importante você saber o que você está cantando para transmitir a emoção Com correta. toda certeza, para ser um artista completo, exatamente. Uau, Exatamente. que legal. Show do dia 18, então, domingo, no MASP, Às com 11 ópera horas. italiana. Temas de ópera italiana com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Que bacana. Depois a gente corre atrás, a gente vai ter que viajar para Viena, na Áustria, Isso, né? Estão mais que convidados. Para os Estados Unidos. Aí a gente lembra e fala assim, oi, lembra quando você foi lá no programa, teve lá com a gente? Me convidou para cantar junto, fazer um dueto! Imagina, tem que ser Celine Dion pra fazer um dueto com Jean William. Você gosta da Celine Dion? Eu gosto muito. Eu também. Muito, gosto muito. Gosto Gosto muito. muito. Nossa, você gosta... Vamos fazer o dueto do The Prayer, eu e você. Não Você dá, canta Celine não Dion dá, e eu não canto Andrea canto. Bocelli. Eu não canto nada. Mas Ela é eu gosto de afinada, ouvir. ela já cantou eu aqui. arrepio, Ela é aqui, afinada, ela já gosta cantou de aqui no cantar. programa eu um monte de arrepio vezes. e né? escuto. Afinada, assim, ela Parabéns, sabe cantar. João Carlos Martins é um querido amigo e eu fico muito feliz de ver que ele consegue... Estimular e transformar tantas vidas, que Não é isso é? que mais tem essa capacidade. Ele é incrível, não é? Fazer os tesouros sempre aumentarem na Vamos vida aproveitar dele. para mandar um beijinho, então, para o João Carlos. Beijo para o João Carlos Martins e vamos ouvir a última do Jean William aqui com a gente. Qual vai ser? Me fala. My Way. Sinatra. Sim. I did it my Olha, só chance. O Jean programa William. não terminou ainda dá tempo. Te cuida, TT Espíndola, tá chegando. Vamos lá, Jean William ao piano, Adrian Borges. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, to feel to mention, I did what I had to do and saw it through without exemption.
ocean.